Tribunal. Judges from Britain, America, Russia and France assemble in Nuremberg's courthouse. Empowered to impose sentence of death, or such punishment as it may consider just, the tribunal sits in judgment upon 20 leaders of the Nazi Party. A justiça internacional, como a conhecemos, teve início depois da Segunda Guerra Mundial, com o julgamento de Nuremberg, onde os arquitetos dos crimes nazis, um tipo específico de horror a que o mundo não tinha ainda assistido, foram obrigados a enfrentar a história e alguns a pena de morte. O som que acabamos de ouvir é parte de um boletim noticioso de 1945 e dá conta dos procedimentos do tribunal, que foram acompanhados com imensa atenção pela imprensa na altura. O crime de genocídio ainda não estava então tipificado na lei internacional e só viria a acontecer com a aprovação, em 1948, da Convenção para a Criminalização e Prevenção do Crime de Genocídio. A primeira condenação por genocídio só acontece 50 anos depois, em 1998, quando Jean-Paul Akayesu foi considerado culpado de genocídio e crimes contra a humanidade pelos atos que praticou e supervisionou enquanto presidente da Câmara da cidade de Taba, no Ruanda. Hoje há uma tendência para afixar essa palavra, genocídio, que é considerado o crime dos crimes, a quase qualquer conflito, como se uma guerra não fosse suficientemente grave sem esse rótulo colado a um dos lados. Essa reação é de certa forma compreensível e humana até, uma vez que não há como negar a barbaridade do que temos visto nos últimos anos na Síria, no Iémen, na Ucrânia e mais recentemente em Israel com o ataque do Hamas de 7 de outubro e a retaliação brutal das forças israelitas sobre Gaza. Todos estes conflitos têm consequências diretas e devastadoras para a população civil. A justiça internacional serve para julgar os cabecilhas, os cérebros, quem executa ou ordena que se executem crimes, cuja gravidade e implicações extravasam os limites das próprias fronteiras onde foram perpetrados. Mas que influência tem realmente o Tribunal Penal Internacional? Serve de dissuasor? Em que circunstâncias se pode prender um chefe de Estado? O chefe de Estado tem sempre imunidade ou o facto de o mandado ser emitido por um Tribunal Internacional anula essa imunidade? Quando chegam mesmo a ser condenados? Perguntas difíceis, para as quais com certeza os nossos dois convidados de hoje nos vão ajudar a encontrar respostas. São eles Gonçalo Saraiva Matias, professor da Universidade Católica. Olá, Gonçalo. Olá a ambos. E Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law, onde coordena um mestrado em Direito Internacional e Europeu. Olá, Francisco. Olá, viva. Agradeço por terem tirado tempo para discutir um tema tão extenso que nunca se consegue explicar plenamente, nem se consegue falar sem gerar mais controvérsia, que é o da justiça internacional. Eu sou a Ana França, jornalista da secção internacional do Expresso, e este é mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés. A sonoplastia está a cargo de João Martins. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. Vamos começar pelo caso mais recente. Em 2023, o Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu um mandado em nome de Vladimir Vladimirovich Putin, presidente da Rússia, por deportação ilegal de menores da Ucrânia, um país invadido, para a Rússia, o país agressor. Não menciono estas definições para forçar uma divisão moral das águas, mas sim porque neste caso a transferência de pessoas durante um conflito armado de um lado para o lado agressor é relevante. Francisco, começo por si. Este é um exemplo daquela situação que referimos há pouco, em que a probabilidade de um genocídio entra na conversa. O que é que está em causa neste caso em específico, não só de Vladimir Putin, mas também da provedora dos direitos das crianças, contra quem também foi emitido um mandado? Ora bem, essa é uma excelente questão que me permite justamente falar sobre o crime de genocídio e também sobre a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Aquilo que o mandado de detenção que foi emitido contra Vladimir Putin, portanto o presidente da Federação Russa. Este é um momento marcante para a Justiça Penal Internacional, porque é a primeira vez que temos um chefe de Estado em exercício de um membro permanente do Conselho de Segurança, objeto de um mandato de detenção por parte de um Tribunal Internacional, ainda por cima no contexto de um conflito armado, de um ato de agressão que ele próprio também cometeu, apesar do Tribunal, nesse caso concreto, não ter jurisdição específica para julgar esse crime em relação à Federação Russa. A Ucrânia até queria que isso fosse julgado, mas isso é mais à frente, eu falo mais à frente.
A Ucrânia queria mas aqui em concreto não deixou de ser muito interessante porque eles são para já indiciados por crimes de guerra. E em concreto pela deportação de crianças, que aliás é algo que eles assumem, porque este conflito foi lançado em bases identitárias. Vladimir Putin considera que está a ser cometido um genocídio na Ucrânia, pois o genocídio seria no Donbass, mas também um genocídio cultural, e portanto e essa parte do genocídio que nem está reconhecida dentro do crime de genocídio previsto tanto na Convenção para a Prevenção do Genocídio de 48 como no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 1998, o genocídio cultural não entra na definição de genocídio, mas na definição de genocídio, aliás, entra justamente a deportação de crianças. Mas, atenção, o Tribunal Penal Internacional considerou que não estava preenchido o crime, pelo menos nesta fase. Considerou que havia aqui um crime de guerra, que é um outro crime internacional, também muito grave, que terá sido aparentemente cometido por Vladimir Putin. E é com base nessa importação que foram em março emitidos mandados de detenção, tanto contra Putin, o chefe de Estado, como contra a provedora das crianças, por uma política de Estado, que é a política, no fundo, de deportar crianças, retirá-las das suas famílias, para que elas sejam educadas como russas e não como ucranianas. E é por isso que se fala, ou que se pode falar, é por isso que essa transferência de pessoas pode ser um crime de genocídio, apesar de não estarmos a falar de eliminação física de pessoas? Porque eu acho que as pessoas associam o genocídio à eliminação, à morte, não é? Exatamente, um povo. E a minha interpretação também é essa. É necessário haver aqui um elemento de eliminação física para estar preenchido o crime de genocídio. O crime de genocídio, como referias, Ana, ele foi criado e foi reconhecido a seguir à Segunda Guerra Mundial, quando tivemos a percepção do Holocausto, em que morreram 6 milhões de judeus na Europa, e tivemos outros tipos de situações, e geralmente tem que estar preenchido aqui um elemento objetivo, a eliminação física. A simples deportação de crianças sem estar associada a nenhum tipo de eliminação física, que é o que se passa neste caso concreto. Repito, isto é uma política de Estado em que as crianças são retiradas das famílias para serem educadas como russas, e da perspectiva dos russos, tudo isto é feito no superior interesse da criança, de não serem ucranianas, de pertencerem ao seu próprio grupo étnico, e portanto não parece que isto preencha de maneira nenhuma o crime de genocídio, na minha opinião, mas sim um crime de guerra, porque temos aqui uma transferência forçada, e isto cai no âmbito de aplicação de uma outra disposição do Estatuto de Roma que prevê um outro crime internacional. Mas atenção, o genocídio é o crime dos crimes, mas um crime de guerra é um crime internacional gravíssimo. Claro. Violações gravíssimas do direito internacional. Mas o TPI não tem jurisdição na Rússia, não é? E como é que então o mandado em nome de Putin pode ser emitido e como é que se pode materializar? A Rússia não é parte no Estatuto, assinou o Estatuto, aliás retirou depois a assinatura, em 2016. Seja uma mera formalidade, mas a Ucrânia, que também ainda não ratificou o Estatuto, reconheceu jurisdição ao Tribunal sobre factos ocorridos no seu território. Ora, o que é que acontece? Estas crianças são ucranianas e foram deportadas a partir da Ucrânia, o que significa que o Tribunal tem competência para vir a julgar, eventualmente, Vladimir Putin. O Tribunal não julga in absentia, portanto é necessário que ele seja detido para depois poder responder no Tribunal da Haia. Não? Gonçalo, o Tribunal Penal Internacional também tem outras funções. Pode investigar suspeitas de crime de guerra sem indiciar ninguém em particular, como aconteceu no fim de outubro, quando o procurador-principal do Tribunal, Karim Khan, anunciou que está a investigar os crimes cometidos pelo Hamas contra Israel. Várias famílias também se reuniram, foram à Haia, onde está sediado este tribunal, para pedir que os cabecilhas do Hamas fossem indiciados por este crime. E também estão a investigar vários outros eventos em Gaza e na Cisjordânia, com uma baliza temporal que começa em 2014. Neste caso não há nenhum mandado para ninguém em específico ser apresentado ao tribunal. O que é que está aqui então em causa? Essas investigações podem desencadear depois a emissão de mandados? É essa a ideia? Sim, exatamente. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar aqui. Exatamente isso, ou seja, o tribunal tem de fazer uma investigação aprofundada antes de emitir mandados. Reparem que no caso da Rússia e da Ucrânia isso também aconteceu, só depois de alguns meses de investigação é que os mandados foram emitidos, e como dizia o Francisco, este mandado é exclusivamente para a questão das crianças que foram retiradas de território ucraniano
elevadas para a Rússia. Haverá certamente outros factos que foram praticados pelo exército russo, eventualmente a mando de Vladimir Putin, que ainda estão sob investigação e podem dar origem a outros mandados. É normal que as investigações do Tribunal Penal Internacional se prolonguem por algum tempo, e agora, pensando no caso concreto de Gaza, são investigações que têm a complexidade do acesso ao território, enquanto que na Ucrânia esse acesso está facilitado porque a Ucrânia, o governo ucraniano controla uma parte substancial do território e facilita o acesso por parte dos investigadores do tribunal a esse território. Pensemos, por exemplo, no caso de Bucha, que é hoje controlada pela Ucrânia e, portanto, que promove, no seu próprio interesse, obviamente, o acesso dos investigadores do tribunal a esse território. No caso de Gaza, neste momento, isso não está a acontecer. Não é possível entrar em Gaza neste momento para desenvolver essas investigações. E, portanto, é evidente que esta é uma investigação que vai durar algum tempo. Israel não é parte do tribunal, portanto não é parte do tribunal. A Palestina aceitou a jurisdição do tribunal numa primeira fase e depois ratificou o estatuto. Portanto, a Palestina é parte do tribunal e o procurador do tribunal já declarou, aliás, que há investigações a decorrer. Elas, aliás, começam antes deste conflito. Sim. Já em 2021 há um processo aberto para factos ocorridos em Gaza e, evidentemente, agora há aqui muitos factos que podem constituir crimes internacionais. Eu permitia-me, Ana, sublinhar, e aqui estou a pensar, em primeiro lugar, no Hamas, porque talvez sejam os factos mais notórios numa primeira fase, no dia 7 de outubro, e depois o que se seguiu, quer dizer, aquilo que o Hamas cometeu, nomeadamente a tomada de reféns levados para território palestiniano. E depois a utilização de civis como escudos humanos, isso viola diretamente quer as convenções de Genebra, quer o próprio Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que no artigo 8º prevê que a utilização de civis como escudos humanos ou como escudos contra intervenções militares constitui um crime de guerra. E nesse sentido há aqui crimes internacionais. Claro que é preciso olhar também para os dois lados e não digo que não existam factos relevantes praticados dos dois lados, mas pelo menos estes factos, que de algum modo já são conhecidos, podem constituir crimes internacionais e isso certamente estará sob análise e sob investigação do Tribunal. Isto para responder à tua pergunta, Ana, não acho que seja significativo não haver já um mandado, porque acho perfeitamente compreensível que as investigações ainda estejam a decorrer. E depois isso, vamos imaginar que é emitido um mandado para o cabecilha do Hamas e para o principal comandante das IDF ou para Benjamin Netanyahu, que seja quem for. Sendo que Israel não é signatário do Estatuto de Roma, como é que isso se processa? Ele teria de sair do país para ser preso, por exemplo? Sim, quer dizer, aqui o paralelismo com a Rússia é talvez o mais claro, e eu aqui se calhar louvava-me nas palavras sábias do Francisco, porque, enfim, no caso de Vladimir Putin nós temos já um mandado. É claro que há muita discussão à volta disto, no sentido de pensar, quer sobre a Rússia, quer agora sobre o Hamas, a ideia de que estes mandatos podem ser irrelevantes, ou que deles não resulta nada, ou que são um mero exercício académico. Eu devo dizer que estou em total desacordo com isso. E acho que o caso de Putin é talvez o mais paradigmático. Putin é presidente de uma grande potência mundial e está hoje totalmente maniatado nos seus movimentos. Repare-se que ele já não vai a nenhuma conferência do G20, houve uma enorme discussão sobre se ele iria à África do Sul, a verdade é que não foi, uma enorme discussão sobre se iria ao Brasil. Ele hoje é um líder totalmente circunscrito ao seu território e dos poucos Estados que o apoiam expressamente. E, portanto, a aplicação de uma medida destas a um líder mundial tem consequências enormes do ponto de vista da sua capacidade de liderança e da sua capacidade de relação com o mundo. E os regimes podem sempre mudar, não é? E os regimes podem sempre mudar, é isso que eu ia dizer. Nós já vimos Slobodan Milosevic, todo poderoso, sentado no banco por pressão do FMI dos Estados Unidos, nesse caso, em grande no Tribunal Especial para a Jugoslávia, mas ali sentado, aliás, onde acabou por morrer. E, portanto, não acho nada impossível e não estou nada ao lado daqueles que pensam que estas medidas são irrelevantes ou que
ou que não têm qualquer impacto. Francisco, achas também que os mandados são mais do que um marcar de posição, podem ter alguma influência no... Com certeza, isto concordo com o Gonçalo. Chamava só a atenção para um facto que distingue a situação em Gaza da situação da Ucrânia. É que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional é complementar. Reparem, a Ucrânia tem tribunais. Os tribunais ucranianos podem julgar os crimes internacionais cometidos também no seu território, aplicam o seu próprio Código Penal. Ora, o caso da Palestina é muito particular, porque se é verdade que a Palestina foi aceita enquanto Estado, enquanto parte do Estatuto de Roma, a verdade é que todos sabemos que a Palestina não é verdadeiramente um Estado. Porquê? Porque não tem soberania. Todo o seu território está ocupado por Israel, o que significa que a Palestina não tem tribunais. E, portanto, nós precisamos mesmo da Justiça Penal Internacional neste caso concreto, porque é a única instância que poderá vir a julgar os crimes internacionais que estão a ser cometidos em Gaza. Eu relembro também que já foi, como o Gonçalo referiu, iniciada uma investigação em 2019 e o Tribunal confirmou que tinha jurisdição em 2021 em relação a factos cometidos em 2014 e 2015 e foram encontrados indícios da prática de crimes internacionais tanto por Israel como pelo Hamas. E esta intervenção militar de Israel é muitíssimo mais problemática e, claro, o Hamas cometeu crimes internacionais com a tomada de reféns, isso também parece a mim óbvio. Agora, reparem nas reações ao mandato de detenção que foi emitido pelo Tribunal Penal Internacional em março. Medvedev, o antigo presidente russo, disse que, enfim, ele diz sempre que tem umas declarações muito absurdas, mas sugeriu inclusivamente enviar mísseis contra a Haia. Lembro também a reação do próprio Benjamin Netanyahu quando se soube que a procuradora do Tribunal Penal Internacional iria investigar o que se tinha passado em Gaza em 2014, 2015 e acusou-a de antissemita, simplesmente porque ia investigar. Ora, se nós vemos líderes políticos a terem este tipo de reações descabeladas, isto mostra a eficácia da Justiça Penal Internacional, pelo menos nos comportamentos que eles têm, porque se achassem irrelevante, obviamente não teriam este tipo de declarações, na minha opinião. Nem sempre quer dizer que os países por onde eles passem os prendam. É engraçado o Gonçalo ter referido a África do Sul, que se recusou a prender Omar Bashir. Ele, não foi só a África do Sul, uma série de países africanos também se recusaram na altura. Será que isto podia... Mas atenção, no caso de Omar al-Bashir, ele teve que regressar rapidamente para o Sudão, porque houve um tribunal sul-africano que deu ordem de detenção. E, portanto, se é verdade que o governo sul-africano não o queria prender, o executivo, e ouvimos também Lula da Silva dizendo isso em relação a Vladimir Putin, e viu perfeitamente ao Brasil, mas rapidamente lhe foi relembrado que vigora um princípio de separação de poderes, e se o Supremo der ordem de detenção, pois muito bem, essa ordem de detenção será executada, e portanto o chefe de Estado, nesse caso concreto, não tem outra alternativa do que senão sair do país rapidamente. Foi isso que fez Omar al-Bashir em 2015. E entretanto também ainda não está, não é? Ele ainda não está em Haia, continua com a eterna ordem de transferência, certo? Não, mas atenção, Omar al-Bashir foi deposto e está a ser julgado nos tribunais do Sudão. Exatamente. Que é justamente isso que irá acontecer muito provavelmente a Vladimir Putin. Claro. Se for deposto, provavelmente será julgado na Rússia. Não é? Muito provavelmente. A justiça internacional, como eu referi, é complementar, só é necessária se estas pessoas não forem julgadas pelos tribunais nacionais. E já agora, numa reviravolta da trama que eu espero que vocês me expliquem, França emitiu recentemente um outro mandado em nome de Bashar al-Assad, presidente da Síria. Ora, não sendo França um tribunal internacional, nem um tribunal especial estabelecido pelo Conselho de Segurança da ONU, como é que isto se processa? É através da jurisdição internacional que o mandado é emitido? Gonçalo, consegues explicar? Sim, para além da jurisdição internacional, há vários países que têm desenvolvido um princípio de jurisdição universal, isto é normal os Estados, e Portugal também o fez, criminalizarem no seu direito interno crimes como os crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade. Isso tem sido normal, e depois alguns Estados estabelecem princípios de jurisdição universal, isto é, estendem a sua jurisdição penal a outros territórios. Em alguns casos com limites, como é o caso português, por exemplo, em que se exige alguma conexão com o território português, seja porque quem praticou o crime tem nacionalidade ou porque passou por Portugal em algum momento, mas também há países que desenvolveram teorias de jurisdição universal um pouco mais avançadas, como é o caso de França, como é o caso de Itália, em parte também a Alemanha, a Espanha, a certa altura
com aquele famoso juiz Baltasar Garzón, também teve ali algumas decisões relativamente a Pinochet e a outros, algumas decisões nesse sentido. Agora, vejamos, por um lado a teoria da jurisdição universal é um pouco arriscada, porque se não houver qualquer conexão com o país, pode ser contestada a legitimidade para estar a julgar aqueles crimes. E depois, nós há pouco dizíamos que há dificuldades em executar a jurisdição de tribunais internacionais, maior dificuldade terá a execução da jurisdição de Estados individuais. Enfim, para voltarmos a esse exemplo de Pinochet, ele a certa altura é encontrado em Londres e o juiz Baltasar Garzón queria que o Reino Unido cumprisse o mandado e o Reino Unido acabou por não cumprir, porque depois também é improvável que um país entre numa colaboração judicial para o exercício de uma jurisdição universal sem qualquer conexão. E, portanto, enfim, agora, eu não me parece mal uma cooperação judicial internacional desta natureza, porque isso implica algum reforço da capacidade de julgamento destes crimes. E o Francisco lembrava há bocado, e muito bem, a questão da complementaridade no Tribunal Penal Internacional, portanto o facto de, se os países puderem julgar aqueles crimes, não haver necessidade de ativar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Aliás, essa análise de complementaridade é feita quer pelo gabinete do procurador, quer depois pelos juízes do próprio tribunal, e portanto não me parece nada mal uma cooperação internacional que ative jurisdições de Estados em concreto e depois dos próprios tribunais internacionais, e logo se vê qual é aquele que está em melhores condições para julgar. Mas confesso que algum ativismo judiciário e uma tentação para a universalização da justiça penal por parte de Estados individuais pode não ser bem sucedida e até pode conduzir a resultados perigosos. Francisco. Não, eu acrescentava só aqui um ponto, que é, Ana, repara, estamos a falar de um mandato que tem como objeto o chefe de Estado. Certo. Ora, aquilo que o direito internacional costumeiro nos diz é que na relação entre Estados vale aqui um princípio de imunidade absoluta, imunidade de jurisdição absoluta. Porquê? Porque o chefe de Estado representa o Estado e vale aqui um princípio de igualdade soberana. Portanto, eu tenho as maiores dúvidas. Aliás, há jurisprudência num outro mandato que foi emitido contra Gaddafi já há cerca de 20 anos do próprio Tribunal de Apelo em França, que veio dizer, atenção, isto não é oponível a um chefe de Estado em exercício de funções. Mas então o Tribunal Penal Internacional é diferente. Essa é que é a diferença, porque nós já tivemos, a propósito do Omar al-Bashir, esta mesma discussão em relação a Estados não partes e aos deveres de cooperação que tinham em relação ao próprio Tribunal. E o Tribunal Penal Internacional o que veio dizer foi, atenção, estas imunidades não são oponíveis à Justiça Internacional, porque ela atua em nome da comunidade internacional, são sim oponíveis a outros Estados. Ou seja, o chefe de Estado não pode ser julgado num tribunal de outro Estado, poderá ser julgado num tribunal internacional. Mas aquilo que estamos aqui a discutir são mandatos franceses contra Bashar al-Assad, que é o chefe de Estado em exercício de funções. Se ele fosse o antigo chefe de Estado, como referiu o Gonçalo, que era o caso do Pinochet, porque atenção, o Pinochet vai tratar-se a Londres, um problema médico, já não era o chefe de Estado do Chile há imenso tempo, e é aí que a discussão se inicia. Ele não era o presidente chileno no momento em que é feito o pedido de extradição. E, portanto, há aqui uma discussão enorme no direito internacional e a mim parece-me que há aqui uma regra costumeira que seria violada se avançássemos, para além de concordar com o Gonçalo sobre, enfim, os problemas da jurisdição universal, porque depois temos aqui questões que se vão colocar, porque se todos começarmos também a aplicar este princípio, vamos ter aqui problemas também nas relações internacionais a certa altura, porque nós partimos da perspectiva que estamos dos Estados ocidentais, Estados de direito democráticos, mas haverá outros Estados que também têm os seus tribunais e poderão instrumentalizar a sua própria justiça nacional para emitir mandatos. Imaginem uma situação como em 2003, com o ataque americano ao Iraque, violando o direito internacional, uma ato de agressão. Imaginem o que é que seria se resultasse a aplicação da jurisdição universal por Estados com quem os Estados Unidos não têm relações diplomáticas fortes. E, portanto, obviamente, temos aqui problemas que podem justamente surgir, mas atenção, a jurisdição universal serve justamente
para aquelas situações em que a Justiça Penal Internacional não funciona, ou porque não tem jurisdição, ou porque é ineficaz, não é? O que aconteceu na Alemanha foi que as pessoas que os carrascos, não é, de alguns torturadores conhecidos na Síria, eles tentaram fazer-se passar por refugiados e entraram no país, ou seja, eles estavam no país, que é aquele caso conhecido em que um refugiado identifica o seu torturador no mercado e pronto, e fala com a polícia, e a polícia alemã de facto investiga e percebe que ele veio fingindo ser refugiado, mas é de facto um general sírio. Mas neste caso a pessoa havia alguma ligação ao território, não é? Ou seja, estava lá, tinha entrado na Alemanha, não estava na Síria quando isso começou a ser julgado. Esses dois generais já estavam na Alemanha. Durante o século XX, como temos estado a falar, foram estabelecidos vários tribunais especiais. O tribunal, talvez o mais conhecido na Europa, seja o Tribunal para a Jugoslávia, para julgar os responsáveis pelos assassinatos em massa de muçulmanos, bósnios, croatas e albaneses de Kosovo, bem como, obviamente, os abusos cometidos contra sérvios nos Balcãs a partir de 91. Depois há o Tribunal Especial para o Camboja, que é em outros modelos, não é exatamente a mesma coisa, para julgar os crimes do Khmer Rouge, e também há o da Serra Leoa e imensos. Há muitos exemplos. A Ucrânia pede que seja estabelecido um tribunal idêntico. Qual é o objetivo da Ucrânia com isto e quais são as hipóteses disso vir a acontecer? E já agora, se quiserem responder também com esta nova agressão que estamos a viver, será que a Palestina pode pedir isso ou Israel pode pedir isso? Gonçalo. Muito bem. Só um comentário ainda relativamente ao tema anterior, e para concordar totalmente com o Francisco, porque realmente quando foi negociado o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o tema das imunidades dos chefes de Estado foi um tema muito discutido, justamente porque havia essa ideia da imunidade na justiça interna, e há um anexo ao Estatuto que prevê justamente, que regula o tema das imunidades e que prevê que em relação ao chefe de Estado essa imunidade não existe. E portanto essa é uma grande vantagem do Tribunal Penal Internacional relativamente a uma pretensa justiça universal. E isso eu acho que é uma discussão que também tem um pouco a ver com esta pergunta que fazes agora, Ana, e que tem a ver com os tribunais ad hoc. Até à criação do Tribunal Penal Internacional, os exemplos que nós conhecíamos de Justiça Penal Internacional era precisamente justiça ad hoc, que era aquilo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial com a Nuremberg e Tóquio, depois o que aconteceu nos casos do Kosovo, da Jugoslávia, do Ruanda, e portanto há vários exemplos de Justiça Penal Internacional anteriores ao Tribunal, mas que tinham um problema de base de legitimidade, porque aquilo, e recordando por exemplo a defesa de Slobodan Milosevic no Tribunal para a Jugoslávia, em que ele dizia: eu não reconheço este tribunal, isto é a justiça dos vencedores, há aqui uma aplicação retroativa da lei penal a factos que não, enfim, um tribunal que não estava em vigor no momento em que os factos foram cometidos. Já os oficiais nazis tinham dito isso em Nuremberg. E é evidente que há uma resposta óbvia a estas coisas, que é dizer, ninguém podia desconhecer que matar milhares ou milhões de pessoas era um crime internacional e que isso devia ser julgado e que isso era censurado, mas fica sempre a pairar a ideia de algum problema de legitimidade destes tribunais. E, portanto, não é por acaso que a criação do Tribunal Penal Internacional, a assinatura do Estatuto de Roma em 1998, depois entrada em vigor em 2001, 2002, que isso foi de facto uma conquista enorme por parte da comunidade internacional, hoje com 123 Estados-partes, portanto é uma conquista enorme da comunidade internacional e que tem várias vantagens, desde logo de uma jurisdição permanente e, por outro lado, a de se eliminar essa suspeição sobre a aplicação retroativa da lei criminal. Bom, porque é que Zelensky propõe a criação de um tribunal ad hoc e porque é que se tem falado disso em vários momentos? Bom, porque, por um lado, o Tribunal Penal Internacional, tal como está constituído neste momento, não resolve todos os problemas, porque a punição do crime de agressão ainda é problemática em alguns casos, embora ele esteja previsto no Estatuto do TPI, tenha sido depois concretizado, mas tem ainda dificuldades na sua aplicação,
E depois também há o problema dos Estados-partes, aquilo que tivemos aqui a discutir hoje, o facto da Rússia não ser Estado-parte, o facto de Israel não ser Estado-parte, e portanto isso levanta aqui alguns problemas, e é evidente que é muito mais simples pensar na criação de um tribunal especial para aquele caso, ad hoc, mas eu continuo a achar que há vantagem em evitar essas soluções casuísticas e que a razão de ser da criação do Tribunal Penal Internacional Permanente foi justamente evitar que se tivesse de recorrer à criação de tribunais ad hoc especiais com problemas de legitimidade conjuntural. E, portanto, continuo a preferir essa solução por mais dificuldades que ela possa levantar. Francisco, também. Eu concordo com o Gonçalo e junto só um outro argumento. Imaginem o que é que seria criar agora um tribunal especial por causa da questão ucraniana. Imaginem como é que isto seria interpretado no sul global. Pois. O double standard completo, não é? Portanto, sempre que há questões relacionadas com violações do direito internacional penal que nos possam eventualmente ser imputadas no Ocidente, nós não avancemos com nenhum tribunal especial. Eu lembro também que os Estados Unidos não são parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, e agora que criticamos, e obviamente com imensos fundamentos, aquilo que se passou na Ucrânia, queremos criar um tribunal especial quando já temos um. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer no Ocidente é pressionar os americanos para ratificarem o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e não para promoverem a criação de um tribunal especial para julgar Vladimir Putin e responsáveis russos, que obviamente são responsáveis por um crime de agressão. Sobre isso não há qualquer tipo de dúvida. E, portanto, este double standard também é muito problemático para nós, da forma como somos observados a partir do exterior. Agora, a Ucrânia obviamente faz o seu papel, obviamente quer ter os holofotes da justiça internacional especificamente na Rússia. Agora, isso não significa que nós devemos apoiar uma solução desse tipo, na minha opinião. Sendo que a ideia é que o Tribunal Penal Internacional sirva como uma espécie de farol de igualdade, não é? De justiça para todos os países, e não como se calhar um braço extensível de coisas como a NATO, ou, não é? Como outras organizações poderosas do Ocidente, que obviamente os países têm que se sentir confortáveis para expor, para fazer queixas, para expor os seus diferentes. E há aqui um outro aspecto, quer dizer, para criarmos um tribunal especial, como tivemos na Jugoslávia, eles foram criados pelo Conselho de Segurança, e essa possibilidade também seria afastada. Teríamos de ter um tratado internacional que seria só ratificado pelos países ocidentais, no essencial. E, portanto, eu acho que o resultado prático desse tribunal seria bastante problemático à luz de uma ideia de legitimidade internacional. O nosso tempo está perto de chegar ao fim. Eu gostava ainda de vos perguntar se há algum livro, um filme, alguma coisa sobre este tema, um filme sobre um conflito que depois tenha acabado por chegar aos tribunais, que vocês gostassem de partilhar com os nossos ouvintes, para as pessoas que estão interessadas em de facto conhecer mais sobre este tema. Bem, em relação à questão do genocídio, o Hotel Ruanda acho que é um filme essencial e que descreve bem o que é um genocídio. Ouvimos muitas vezes acusações de genocídio a propósito daquilo que se passa agora em Gaza, e esse filme retrata exatamente aquilo que nós devemos qualificar como um genocídio, na minha opinião. Nós estamos tão articulados que era exatamente isso que eu ia dizer. E, portanto, o Francisco tirou umas palavras da boca, e eu não vou agora inventar à última hora outra referência. Não, portanto, há qualquer problema. Duas sugestões para o Hotel Ruanda, o que mostra que é um filme que tem mesmo que ver quem não viu. Sim, fica reforçada pelos dois convidados. E também gostava de vos perguntar, a pergunta praxe do nosso podcast: se pudessem viajar para qualquer lado sem restrições de tempo, ter que voltar para trabalhar, ou qualquer outra restrição, sei lá, financeira ou qualquer coisa assim, para onde é que iam, Gonçalo? Ana, eu várias vezes já fui confrontado com essa pergunta há muito tempo, e se eu pudesse recomendar um único sítio no mundo para toda a gente visitar, era Jerusalém. E eu acho que isso é extraordinário, em particular pelo momento que nós estamos a viver, porque é precisamente onde um dos piores conflitos que neste momento nós temos no mundo se está a acontecer,
mas em parte também pelo extraordinário testemunho histórico que é aquela cidade, pela dificuldade de gerir a presença ativa de várias religiões, de várias culturas, e é talvez dos maiores desafios, porque é uma cidade extraordinária, berço da humanidade, mas onde as pessoas não se entendem. E, portanto, eu acho que isso também é sintomático do que se vive no mundo. E provavelmente se nós conseguíssemos resolver os conflitos em Jerusalém e tornar Jerusalém uma cidade em paz, isso também nos ajudava a resolver boa parte dos conflitos que temos no mundo. Portanto, é uma cidade que todos devemos visitar, enfim, talvez não agora, exatamente agora, mas quando for possível, e é uma cidade que nos deve inspirar, em parte pelo testemunho que ali está, mas também pelo desafio para a paz. Vais secundar, Francisco? Não, eu por acaso... Eu vou secundar. Eu gostei muito de Jerusalém, mas se quiserem ter uma experiência daquilo que estamos a viver, e falamos hoje no caso da Ucrânia e da Rússia, e também estamos a viver em larga medida no caso do conflito israelo-palestiniano, eu sugeria 2 sítios que mostram bem a impossibilidade que o direito tem de resolver conflitos interétnicos. E esses 2 sítios são a Bósnia e o Líbano. Esta ideia de que nós conseguimos que comunidades étnicas que se odeiam possam viver em paz simplesmente porque criamos um Estado em que partilham poder, infelizmente não é possível. E o caso do Líbano mostra-nos isso, e o caso da Bósnia mostra-nos isso, e estamos com décadas de uma construção artificial estadual que não consegue resolver problemas absolutamente nenhum. Aliás, vemos isto aqui no caso do Líbano, quando falamos do Hezbollah, que é um Estado dentro do Estado, e portanto uma viagem a qualquer um destes países, talvez de preferência ir à Bósnia, porque não é uma zona de guerra neste momento, mas que ainda assim nós conseguimos ver as cicatrizes. Completamente, as pessoas realmente não se dão. É a forma mais simples de pôr, mas é muito verdade isso. Vê-se a falar com os guias e com os guias que levam aos sítios. Já passou uma geração, sim, mais de uma geração desde a guerra, verdade. E ainda assim pouco avançamos na concórdia entre esses povos. Queria agradecer aos nossos convidados e ao João Martins por ter gravado este episódio. Também a todos os que ouviram mais esta edição do Mundo a Seus Pés. O podcast da secção de Internacional do Expresso sai todas as segundas-feiras. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcasts e assim poderá ser informado a cada vez que publicarmos um episódio novo. Até breve e obrigada. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. bpiexpressoimobiliario.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.